Nesse quadro eu respondo várias perguntas que vocês me mandaram no Instagram, então vai lá no Otávio.Paranhos e agora eu respondo para você. Se você gosta desse conteúdo, me segue aqui, eu sempre respondo perguntas sobre investimentos globais, investimentos internacionais e como que você vai montar uma carteira de aposentadoria com renda em moeda forte. Agora eu tenho um aviso para você, no link da descrição você pode acessar esta página aqui, que é a página da minha empresa, em que você pode observar vários e-books aqui, além dos cursos que eu ofereço, e-books que já são disponibilizados de maneira totalmente gratuita. Então o que é base neutra global para você investir em ações globais com praticidade e segurança, tudo que você precisa saber para investir no exterior, 5 ETFs de renda fixa para investir no exterior e muito mais, planilha de comprar versus alugar imóveis e vários outros documentos que você pode achar muito interessante. Então não perde a oportunidade, é gratuito, basta você clicar aqui no link da descrição. Então vamos lá, o Investimentos perguntou nova tributação. A tributação que foi modificada sobre investimentos no exterior em dezembro agora de 2023. Se eu vender um ETF com lucro, eu pago imposto só no próximo ano? Sim, você vai pagar sempre o imposto que ele é unificado de ganho de capital, de dividendos, sempre na apuração do imposto sobre a sua renda da pessoa física no ano posterior, né? Então, no caso do ano de 2024, tudo que você fizer em 2024, receber dividendos de ações, receber ali eventualmente ganhos que você teve por vender algo com lucro, independente de qualquer tipo de limite, isenção, não existe mais limite de R$35 mil, nenhum tipo de outro tipo de limite. Tudo isso vai ser calculado lá em março, abril e maio de 2025 em relação ao que aconteceu em 2024 e você será tributado lá em março de 2025. Vai ser gerado um boleto para você, basicamente de forma que você tenha que pagar, certo? A Georgia perguntou, faz sentido 50% no VT e 50% no VWRA? Para quem não conhece, o VT é um fundo global de ações que investe em 9.500 empresas no mundo inteiro. É um fundo americano extremamente eficiente, ou seja, muito barato para ele fazer a sua manutenção, o seu giro, cobra 0,07% ao ano de taxa de administração. E o VWRA é um outro fundo, é um fundo irlandês que pertence à mesma gestora, a Vanguard, mas ele é domiciliado na Irlanda, certo? E a diferença dele é que ele tem uma taxa mais cara, se não me engano é 0,20% ao ano, então é um pouco mais do que o dobro. Na prática, no longo prazo, essa taxa não vai fazer muita diferença. Ele investe em menos ações, mas o índice dele é muito parecido e ele busca replicar também o mercado global de ações. Então ele vai investir também em países desenvolvidos, Estados Unidos, emergentes, países do mundo inteiro de maneira geral, aproximadamente 49, 48 países, tá? O fato é que os dois são muito parecidos, conforme você pode observar neste gráfico aqui. Portanto, embora um tenha mais do que 3 vezes praticamente o número de ações do outro, ou seja, o VT tem mais ações, os índices são parecidos porque eles operam, né? Eles trabalham principalmente o VWRA, mas também por amostragem. Não é porque você não investe em todas as ações que o seu desempenho será muito diferente, porque na realidade poucas ações, as large caps, as empresas maiores, é que ditam a média do mercado de maneira geral e por isso que eles conseguem ter performances tão parecidas, tá? O VWRA, pelo fato dele ser irlandês, ele não vai ter imposto sobre sucessão americana, porque somente ativos domiciliados nos Estados Unidos geram esse tipo de tributação, certo? E também você vai ter uma economia parcial ali nos seus dividendos, porque você não vai ser tributado, né, em 30% na fonte de imposto americano sobre estes dividendos. Então esse ponto ele é importante. Os Estados Unidos ele tributa em 30% na fonte de tudo que vem dos Estados Unidos e a Irlanda não, né? Então ela vai ter ali essa redução, porque as ações americanas que estiverem nos Estados Unidos e pagarem dividendos para o VWRA, que vão acumular dentro do fundo ou vão ser distribuídos, estes dividendos são tributados somente em 15% por causa do acordo, né? Algumas pessoas, já antecipando outras perguntas, algumas pessoas perguntam, Otávio, é seguro? Como é que é essa dinâmica, né, deste acordo irlandês com os Estados Unidos? Bom, posso falar para você que a Irlanda é um país que hoje ela é considerada paraíso fiscal dentro da Europa e ela cresceu em grande medida porque ela favoreceu muito, não só a questão tributária, mas a questão de operações de várias empresas no seu território, né? Então a Irlanda cresce, né, ali nos últimos 8 anos aproximadamente muito mais do que a média da Europa, tem se tornado um país cada vez mais rico e desenvolvido por causa dessa concentração de capital, né, do mundo inteiro, que acaba abrindo fundos lá, e é bem interessante de observar que são países que têm uma segurança jurídica muito maior. Os dois são anglo-saxões, os dois respeitam contratos bem de uma maneira muito mais forte do que normalmente os países de origem romana, né, até como o Brasil, por exemplo, né, e os países ibéricos. Então, claramente eles têm um nível
de segurança jurídica maior. E além disso, né, pelo próprio fato dele ser considerado um paraíso fiscal, o nível de segurança é maior. Então, mesmo que eventualmente no futuro possa este tratado de redução tributária dos Estados Unidos com a Irlanda, que também os Estados Unidos têm com vários outros países, né, inclusive a própria Rússia, por incrível que pareça, você saberá disso com antecedência e basta ali um clique do seu computador para que você consiga remover, né, os ativos que você tem na Irlanda e alocar em qualquer outro país do mundo. Basta você ter uma corretora que dê acesso a estas bolsas e a outros ativos de outros países do mundo. Então isso não é de forma nenhuma algo que eu me preocuparia. Ela perguntou a Georgia, né, faz sentido ter metade no VT, metade no VWRA? Eu diria que não, tá? Porque ambos são muito parecidos, são praticamente iguais. O VWRA vai economizar imposto para você, vai economizar imposto de herança. Então se você tem acesso ao VWRA, que é um fundo irlandês, eu focaria somente nele, tá? Então eu não teria um fundo americano se você pode ter acesso ao fundo irlandês. A Márcia perguntou, consigo aposentar o meu filho de 12 anos só com o VT? Sim, você consegue aposentar qualquer pessoa com qualquer tipo de ativo desde que você invista o suficiente, tá? Respondendo para você, é possível aposentar alguém somente com ações? Sim, é. Eu não vou recomendar nunca que essa pessoa tenha somente ações na sua aposentadoria, porque isso é muito arriscado. Pode vir uma crise e dilapidar a capacidade dessa pessoa de gerar renda para ela, porque o mercado de ações global é muito volátil. Mas, dito isso, sim, é possível. E até aqui fazendo um pequeno cálculo, né, em uma dessas várias calculadoras que nós temos na internet, supondo aqui que eu queira um valor de resgate, né, eu não sei quanto que teoricamente o seu filho vai querer se aposentar, supondo, se ele tem 12 hoje, supondo que ele queira se aposentar com 62, ou seja, daqui a 50 anos aproximadamente, tá? Supondo que eu não tenha nenhum capital inicial, aqui eu vou trabalhar somente com rentabilidades acima da inflação e eu quero um valor de resgate. Se eu quiser um valor de resgate ali de 3 milhões de reais, o que seria suficiente para uma aposentadoria na ordem de 10 mil reais ao mês, o que gera uma taxa de retirada na casa de 4% ao ano, que é uma taxa segura de retirada, né? E você quiser aportar por aproximadamente 50 anos, que é o que a gente havia mencionado, 50 anos por 12 meses dá 600 meses aproximadamente. Se eu trabalhar com uma taxa de juros somente acima da inflação para que o valor aqui também esteja acima da nossa inflação, a gente considera, por exemplo, uma taxa de retorno ali de 6% ao ano aproximadamente, nós precisaríamos na casa de 3 milhões de reais, né? 3 milhões de reais aproximadamente. Então, basicamente com 900 reais por mês, 800 reais por mês, durante 50 anos, você conseguiria, com uma taxa de retorno de 6% acima da inflação, juntar esses 3 milhões de reais e, portanto, você ia conseguir aposentar o seu filho com uma renda de 10 mil reais por mês, tá? Não é algo que particularmente eu faria, não sei a opinião de você, mas se eu tivesse um filho, eu doaria um capital para ele mais no início da vida e não me preocuparia com a aposentadoria dele, porque isso seria a preocupação dele, né? Eu acho particularmente importante que as pessoas busquem a responsabilidade própria, inclusive nos seus investimentos de maneira geral. O Rei Magalhães perguntou, dinheiro para comprar um apartamento em 3 anos, mantém em Selic ou NTNS 11? O NTNS 11 ele é um ETF no Brasil que investe em Tesouro e IPCA até 4 anos. É um fundo da Investo que é muito bem construído, muito parecido com o B5P 211, tá? Esses dois fundos eles investem em Tesouro, o B5P 211 até 5 anos e o NTNS 11 até 4 anos, então é um pouco menos volátil por causa desse prazo um pouco menor. Na prática, você mencionou que você quer comprar um apartamento em 3 anos, então sim, eu manteria, tá? No NTNS 11 ele tende a girar praticamente toda a carteira até esse momento, então ele tende a entregar para você a inflação mais o juro real, tá? Então sim, é um bom prazo. Se fosse abaixo de 2 anos, eu optaria pela Selic, e ali de 2 a 4, 2 a 5, eu optaria pelo NTNS 11. Lembre-se que assim, não vai fazer muita diferença porque o prazo ele é relativamente curto, tá? É só principalmente para proteger você se daqui a 1, 2 anos aparecer por algum motivo um surto inflacionário no Brasil e a inflação for ali a 10, 15%, você estaria bem mais protegido com um ativo indexado à inflação como NTNS 11, mas claramente eu não faria isso com Selic para manter para um prazo maior. Certo, Rei Magalhães, tranquilo? Gabriel fez uma ótima pergunta, faz sentido criar clubes de investimento? Clubes de investimento, para quem não sabe, é como se fosse um fundo, tá? É como se fosse um condomínio de investidores que vão investir de uma maneira mais eficiente porque é conjunta. Qual é a grande vantagem, né? Você pode girar a carteira sem pagar impostos, né? Porque o capital está dentro do fundo, dentro do clube. Você vai ter custos dessa manutenção, geralmente, né? As corretoras gostam de cobrar como se fosse taxas de administração de fundos caros,
cobrando 1, 2, 3% ao ano, que é caríssimo, e geralmente isso daí praticamente inviabiliza a vantagem que você vai ter de diferimento de atraso fiscal, mas pode ser interessante. O problema é que, particularmente, né, com o advento dos ETFs, ou seja, quando apareceram os ETFs que permitem que você consiga diversificar de maneira geral sem que você tenha que fazer o giro da carteira internamente, você comprando e vendendo, clubes de investimento e os próprios fundos de investimento ativos perderam muito da atratividade, porque a atratividade deles era justamente manter um rebalanceamento, e hoje você consegue isso com ETFs que vão girar a carteira de maneira automática, seja com renda fixa, seja com renda variável. Então você só precisa fazer as macroalocações da carteira, não é algo que eu buscaria, né, fazer justamente este rebalanceamento manual. Inclusive, até no passado, se não me engano, em 2017, eu tentei, né, criar, algumas pessoas perguntaram, a fórmula de Greenblatt, que é você comprar as 30 empresas mais baratas de determinada bolsa. No caso, eu trabalhava aqui no Brasil, portanto, com ações brasileiras. Eu tentei comprar as ações mais baratas e manter a carteira sendo girada e atualizada. Isso é praticamente impossível por vários motivos, e também uma ineficiência tributária muito grande, porque rapidamente os valores ultrapassaram os 20 mil reais de limite e, portanto, quando eu queria vender, eu tinha que pagar imposto. Então isso daí praticamente torna inviável, tá, a operação. Então, para esse giro pode fazer sentido, mas nós temos ETFs, né, principalmente os de valor, né, para o pessoal que gosta de comprar ativos baratos, que permitem você fazer esse giro de maneira automática, certo, Gabriel? Então eu não faria isso, eu não iria muito atrás de clube de investimento, a não ser que você tenha um motivo forte para girar a carteira. Inclusive, o Carlos depois mencionou: comecei com ativos de dividendos, já usei a fórmula de Greenblatt e agora estou 100% em WRLD11, que é um fundo brasileiro que investe no VT, né, que é o fundo de ações global. O que acha? O fato de você investir de maneira 100% neutra, investir 100% em WRLD, eu acho muito bom, razoável. É fato que você vai ganhar de 90% dos gestores profissionais se você não tentar fazer nenhum tipo de timing de mercado, né, Carlos? Mas sim, eu acho uma ótima alocação de maneira geral, mas obviamente depende do seu perfil, que tem que ser analisado. Inclusive, se você que está nos ouvindo quiser uma análise mais criteriosa do seu perfil e eventualmente fazer uma consultoria personalizada para analisar toda a sua situação, se faz sentido para você ou não faz sentido para você, arriscar mais, arriscar menos, ter ativos mais brasileiros ou mais estrangeiros, em qual medida, não deixe de acessar aqui o link da descrição para você poder obter mais informações sobre o nosso serviço de consultoria personalizada. E apenas uma última questão para descontrair aqui, a Baldezerica perguntou: quando estudava para concurso, porque no passado eu fiz concurso, você fazia apenas resolução de questões? Como tudo na vida, né, você não pode concentrar em nada, e certamente resolução de questões de concurso é uma fase essencial, mas é um pilar essencial, mas você não pode se basear nisso, tá? No caso, eu fiz concurso jurídico, então é essencial estudar também lei seca, né, que é basicamente ler a lei, e também eventualmente fazer algum cursinho, alguma coisa assim, para você entender melhor a matéria. Ler doutrina, que nós chamamos no direito, que é basicamente você ler obras um pouco mais clássicas, né, de grandes personalidades do direito. Então eu fazia essa tríade, né, basicamente esquemas, aulas, ler a lei e obviamente estudar também o conteúdo, né, com esses manuais, e também fazer questão, né? Então esse é o passo a passo de passar em concurso no Brasil. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar um like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!